Boa noite a cada um de vocês e o registro da minha alegria por estarmos juntos no segundo domingo de mais um mês. Ao longo destes anos, tem sempre sido muito agradável estar aqui vendo temas tão diferentes, questões tão envolventes que nos permitem refletir, nos permitem pensar. No início da conversa, comentava-se a sintonia entre o estudo realizado na semana anterior e o estudo da presente semana. Mecanismos de proteção a que Paulo faz referência quando escreve àqueles integrantes da comunidade que ficava em Éfeso. Evidentemente, esta carta enviada àqueles seguidores de Éfeso foi uma carta divulgada para outras comunidades, de tal sorte que hoje, quando temos acesso a ela, também nós nos beneficiamos daquilo que ele coloca. Há uma dúvida sobre a autenticidade da carta, há uma dúvida sobre se eram mesmo aqueles que estavam em Éfeso os seus destinatários primeiros, mas o que importa é que Emmanuel, na lição da semana passada e na da presente semana, faz um recorte usando exatamente as figuras do capacete e do escudo para nos chamar a atenção para algo que está bem distante do que esta expressão primeira possa trazer. A imagem de alguém estar munido de um capacete, ter à sua frente um escudo, é uma imagem que remete automaticamente a uma figura de natureza militar. Alguém que se prepara para uma luta. E é justamente de onde ele começa. Ele vai falar de cara a respeito dessa realidade. Quem se dispõe a uma luta precisa estar convenientemente aparelhado. Não dá para ser diferente. E aí, dentro da sua técnica redacional, ele abre duas frentes para chegar naquela que efetivamente interessa. A primeira frente é uma frente de natureza política. Ele fala da guerra, né? E diz, olha, não estou dizendo que a luta que a gente vai pensar é uma luta que envolva sangue, que envolva atrito, conflito. Disto o mundo está cheio. Ele se reporta a outra frente extremamente interessante, a economia. E diz, quem se dispõe a uma atividade produtiva trata de prestar atenção se vai conseguir ter os recursos necessários para obter aquilo a que se dedica. E usa dois exemplos muito fáceis da gente assimilar e facilmente, muito fácil de assimilar e de grande compreensão. Quem se dispõe a plantar precisa do campo. Quem quer ter criações demanda o campo. Não dá para ser diferente. Da mesma forma, quem se projeta numa atividade fabril tem o equipamento adequado? Não. Bom, então vai precisar terceirizar. Pode ter a ideia, mas alguém terá que ter o equipamento para que aquilo se realize. Veja, com isto, ele nos coloca diante assim de um painel que é muito interessante. Eu falo de luta e de organização. A luta não é o que se pensa, embora a imagem seja do escudo. Eu preparo algo que vou realizar
baseado em certos componentes de natureza material. É por isso que eu, então, penso na pecuária, na agricultura, penso na indústria, penso no comércio. Para tudo isso, eu tenho que ter exatamente o aparelhamento necessário. Mas falaria ele por esse lado? Claro que não, né? Ele vai chegar no ponto que interessa. E o ponto que interessa é exatamente a luta evolutiva que nós, os espíritos, travamos conosco mesmo. E, a partir daí, a mensagem vai trilhar duas grandes frentes bem separadas, mas, ao mesmo tempo, unificadas. Por quê? Vamos lá na frase inicial. Embraçando, tendo nos braços, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, do mal. A ideia é justamente trabalhar sentimento e fé. Sentimento e fé. É o que a mensagem faz. Ela, a partir de agora, feita essa ligeira aproximação, uma mensagem curta, ela está em uma única página do livro. Muitas das mensagens têm à frente o verso, algumas mais excepcionais que chegam a ocupar 3 páginas. Esta não, ela vem direto e se põe no sentido de dizer, olha, cuidado, porque você vai travar uma luta consigo mesmo, e essa luta que se dá em face dos sentimentos exige guardemos a fé. Na batalha de cada um, a batalha para ser melhor, é indispensável a preparação de sentimentos. Requer-se intenso trabalho de semeadura, de cuidado, de esforço próprio e disciplina. Semeadura, cuidado, esforço próprio e disciplina. Percebam que o caminho ao qual ele nos conduz é um caminho de autoexame. Autoexame. Nós precisamos olhar como é que nos preparamos em relação aos sentimentos. Eu tenho pelo menos 6 lições em que ele aborda a questão dos sentimentos. E são lições fáceis até da gente manusear. Eu as examinava durante a semana, quando tinha que pensar no que nós vamos fazer hoje, recordava-me da dupla capacete e escudo, porque foi uma dupla que sempre chamou atenção na leitura do Vinha de Luz, e me lembrei do Aulus. É aquele espírito que é responsável por acompanhar André Luiz e Hilário na obra Nos Domínios da Mediunidade. Essa obra, que é de 1954, é o 8º livro da série André Luiz, que hoje foi renomeada A Vida no Mundo Espiritual. Eu sempre me refiro a ela como a série André Luiz, porque ela é encorpada com outros títulos que esse da Vida no Mundo Espiritual não traz. Mas naquela série grande, esse espírito tem um diferencial, né? Porque o Aulus é alguém de elevada hierarquia, é assim que ele é apresentado. Ele tem uma especialidade nos mecanismos da mente, isso é muito importante, e nos processos que se desenvolvem no intercâmbio físico e espiritual. Sua principal função no livro, como
aqueles que tiveram a chance de ler, de estudar a obra, é de falar de fenômenos mediúnicos. E ele os examina sem nenhuma exceção. A gente tem a exata impressão de estar relendo Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, porque ele passa por todas aquelas questões, por mais intrincadas sejam. Xenoglossia, lá está lá o nosso amigo Aulus descrevendo e apontando um processo. Psicometria, vem ele a detalhar. Obsessão, que é, na verdade, o capítulo composto de vários itens, né? São vários capítulos, capítulo dentro do sentido da abordagem, da obra que mais nos toca, porque ele faz uma releitura das obsessões que é, assim, extremamente interessante. E vem dele uma expressão lá no livro Nos Domínios da Mediunidade que diz: a mente é o nosso endereço. Quando a gente para pensar nisso, precisa ter cuidado, sim, com aquilo que sente, com aquilo que pensa, porque é o nosso endereço. O sujeito fica ligado no endereço do corpo, preocupado com o transitório, e se esquece que nós somos espíritos e retornamos para a realidade mais ampla, justamente levando conosco o endereço. Somos aquele espírito e não mudaremos, salvo se empreendermos essa luta que a mensagem de hoje nos convida. Quer dizer, olha, se arme de cuidado com os sentimentos, presta atenção na questão da fé. O Aulus, naquele ano de 1954, ele compareceu às reuniões que o Chico fazia lá em Pedro Leopoldo e que acabaram resultando aquelas 2 obras imprescindíveis de estudo, que são Vozes do Além e Instruções Psicofônicas. Eu sempre volto a elas, sempre as repito, sempre as recomendo, porque elas são de uma riqueza fenomenal e estão disponíveis em áudio. Então, a gente pode ouvir na voz dos espíritos que se comunicaram as mensagens que nós temos a chance de ler. Num trabalho organizado pelo Oceano Vieira de Mello, essas obras ficaram disponíveis. Esses DVDs que as trazem, nós podemos, usando forma de extração, ter o arquivo do áudio para nossa fruição. E é muito bonito voltar em 1954, na lição de número 41, que tem justamente por título Sentimento. Aulus o explica da seguinte maneira: pense num livro, perdão, num edifício, não no livro, pense num edifício. Se ele não corresponder ao projeto que foi feito para sua edificação, ele pode desmoronar. O detalhamento da edificação é a chave para o sucesso. Diz, olha, espera aí, que é aí que começa o êxito do nosso empreendimento de natureza espiritual. Pense numa fotografia. E ele diz, usando os recursos da época, o clichê é a imagem negativa que a câmara escura obteve. E daí você consegue tirar as fotos, que nada mais são do que as provas positivas daquilo que o clichê captou. Ótimo. Assim é o pensamento. A matriz que compomos na intimidade, a mente é o nosso endereço, e com o qual nós criamos inúmeras manifestações da nossa individualidade. A formação do clichê depende de uma película sensível, é o sentimento. O sentimento que antecede a qualquer elaboração de ordem mental. Então, diz, presta atenção, porque melhorar sempre e cada vez mais
exige a adoção de 3 coisas: fraternidade, entendimento, simpatia. E aí nos convida a pensar observando a natureza. A estrela você identifica por quê? Porque dela desprende uma luz. A flor você admira por quê? Porque ela tem um perfume que é característico. E nós? Nós somos identificados pelas irradiações que projetamos. Nós sorvemos ideias, assimilamos ideias e exteriorizamos ideias todos os dias. Daí ele diz, presta atenção, porque o êxito ou a derrota estarão ligados aos estados mentais que nós tivemos. Então eu mantenho o ódio, ele diz, imagine a hiena. Ela espalha terror e morte. Esse é o ódio. Eu tenho inveja, ele diz, olha a serpente. Ela rasteja, emitindo raios e veneno. O ciúme é um lobo que com fome estende aflição e desconfiança. A agressividade, ele diz, é um porco, um ouriço, um porco-espinho, porque ele arremessa em direção a todos que respiram a sua presença os seus dardos. Então eu preciso mudar. Ele diz, é evidente, você precisa ter amor, porque o amor é o sol que vem e nos ilumina, nos aquece. A compreensão, porque a compreensão é como se fosse uma fonte amiga, sempre disposta a entender a sede daquele que dela se aproxima e a atendê-la. A tolerância, que é como uma árvore colocada em a natureza para servir e ajudar sempre, sempre. No mínimo, ajudando-nos na transformação do que respiramos e oferecendo-nos a sombra, no mínimo, no mínimo. E a gentileza, que ele diz, é uma irmã construtiva que ajuda. Então, sentimento elevado gera pensamento elevado. Pensamento elevado garante a elevação da existência. Com esse raciocínio, ele ajuda que a gente retorne à mensagem do Emmanuel. Porque Emmanuel diz, Paulo conheceu profundamente essa luta, esse assédio do mal, que não era só externo, era dele também. O mal, na visão espírita, a Gênese, capítulo 3º, é justamente a ausência do conhecimento. Porque quando a gente conhece, se dispõe a praticar o que é bom, porque sabe das consequências, você já conhece. Então, eu insisto em más vibrações, eu insisto em comportamentos inadequados, eu não tenho de quem reclamar, porque isso é fruto meu. Eu recebo? Sim, mas eu tenho a arma do capacete, do escudo, como tenho a do capacete, para me proteger. E esse escudo e capacete, o próprio Emmanuel vai nos dizer que provém da nossa fé, da nossa fé. E aí, meus amigos, a gente precisa refletir outra vez, além da mensagem. É esse ponto no estudo espírita que mais me apaixona, porque há muita gente que ainda fica presa ali ao texto e se esquece de interligá-lo. E quando nós vamos interligando, fruto das nossas reflexões, dos nossos estudos, nós percebemos o edifício portentoso que é a doutrina espírita. Um edifício capaz de nos abrigar por milênios, porque ele vem nos falar da vida, não das existências. Não é algo para equacionar a situação do dia a dia, embora ajude, mas ele faz com que
o homem que ainda não acordou entenda a sua condição de espírito imortal. Não é o corpo, é o espírito. A mente é o seu endereço. Ela te trouxe para a experiência, te conduzirá a novas. Vai te guiar na realidade espiritual. E aí, quando a gente volta nos domínios da mediunidade e vê todos aqueles casos que passaram ali por Hilário, por André Luiz, sob a supervisão do Aulus, nós vamos entendendo o quanto desencarnar é complicadíssimo, porque nós levamos as impressões, as questões que deveríamos ter eliminado enquanto encarnados nos encontrávamos. Não podemos ter sentimentos que nos coloquem numa baixa sintonia. Agora a gente já sabe disso, já sabe disso. Lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, há todo um estudo que envolve a fé, porque a mensagem diz, olha, guarda o teu escudo da fé, mantenha a fé. E um espírito que não tem identificação, né? Dentro daquele padrão de Allan Kardec, o nome não me interessa. Eu quero ver o conteúdo do que ele traz. Porque quando apresenta o nome, às vezes você chega à conclusão de que não pode ser aquele espírito. Porque ninguém que demonstrou certo conhecimento, certo preparo, volta para falar abobrinha. Vai escrever abobrinha. Daí já dá para você perceber quantas abobrinhas a gente tem comprado pela falta de um entendimento mais sério do que é espiritismo. Abobrinha na exposição, porque o sujeito fala com o coração, e a gente precisa falar com conhecimento espírita, não com o coração. A minha opinião, os meus problemas não interessam a ninguém. Já o conhecimento espírita vai libertar as pessoas. É o artigo que eu escrevo porque eu tenho vontade de ser escritor, mas não tem conteúdo nenhum. Até o livro que eu publico sem base, porque eu quero, na vaidade, ver meu nome ostentado numa publicação. Acha que depois de Kardec, quem vai escrever de espiritismo precisa ter que tipo de preparo? Primeiro, o domínio do que é a doutrina espírita. Palpite, meus amigos, a gente usa para jogo. Está cheio de bet aí, levando pessoas que não pensam a perder tudo que tem na ilusão de receber alguma coisa em troca. Mas vida não é assim. Não é assim. É muito mais. E esse espírito, então, diz a fé. A fé. A fé que é divina, a fé que é divina e é, ao mesmo tempo, humana. E aí ele desenha isso com uma clareza impressionante. Sabe quando a fé é humana? Quando tudo que a gente direciona, o nosso querer, é para satisfação das necessidades terrenas. Bom, um espírito assim dá para perceber que da Terra não vai sair, porque tudo que ele deposita, o seu desejo é transitório. É o corpo, a satisfação do corpo, os bens que ele acumula, os direitos, a conta bancária e por aí afora. Até no sentido da sobrevivência. Quando está reencarnado é muito mais do que isso. Essa é a fé terrena. Ah, eu tenho, vou, faz, tudo bem. É uma opção. Mas nós somos chamados a ter uma outra fé, a fé que é divina. Porque aí as nossas aspirações mudam de figura. Ele diz, passam a ser celestiais, espirituais, passam a ser futuras. Eu quero, enquanto espírito, estar muito melhor do que quando aqui eu cheguei. Eu preciso sair daqui numa condição melhor. Então, os meus valores têm que ser outros. E eles dizem, olha, presta atenção. O que pode o homem quando tem fé, quando ele tem vontade de querer, a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. E manda a gente olhar os fatos que Jesus praticava e que ele disse para os apóstolos, vocês também podem. É uma questão só de querer.
Se vocês não querem, aí não posso dizer nada. Mas se vocês quiserem, e quando a gente pega o livro dos Atos dos Apóstolos, quando pega os relatos, inclusive sobre Paulo, alguém que era completamente desconhecedor da mensagem de Jesus, não havia com ela convivido, mas foi chocado pela maneira como aquelas pessoas viviam, servindo o outro, na mais absoluta necessidade, pobreza, com humildade. Aquilo chocou, porque não era nada do que se prescrevia, não era nada daquilo que se estampava na lei. A lei falava de formas. Aquela gente tinha atos, pensamentos. Não se preocupava com o comparecimento aqui ou ali, com o cumprimento dessa ou daquela obrigação exterior. É a faculdade que satisfaz as coisas humanas daquela que trata das aspirações que não são. O Espírito, então, nos diz: se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem, aí que está a chave, se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, fariam coisas inimagináveis. E sabe quais são aquelas que nós precisamos efetivamente trabalhar? Ele apresenta: vencer os nossos maus pendores. Os nossos maus pendores. Voltemos então ao Emmanuel. Os golpes da sombra, os estiletes da incompreensão virão de todo lugar. Muito mais ainda quando nós nos dispusemos a trabalhar no sentido de ser melhores. Ninguém há de entender. Mas por que você quer fazer o bem? Por que você quer trabalhar? Ah, deixa essa pessoa que se exploda. O problema é dela. Não, não. Na medida em que nós sabemos que a dor existe, é uma inconsequência do ponto de vista espiritual não aliviá-la. Não aliviá-la. É uma inconsequência. O Espiritismo nos muda a maneira de ver. Se eu hoje posso desfrutar de algo que me permite ajudar, é um completo desserviço a mim mesmo deixar de ajudar. Eu tenho que ajudar. Eu tenho que fazer alguma coisa. A frase título sintetiza isso. Quem abraça o escudo da fé porque acredita no futuro, não é a fé das realizações materiais. Essa, eu sei que a gente impunha o tempo todo, porque nós lutamos, a gente quer ter o carro, luta, quer ter a casa, luta, quer guardar um pouco, luta, tudo isso a gente se vira. Vai viajar, se endivida até debaixo do pescoço, mas eu quero ir, eu preciso ir. Com que propósito? É preciso perguntar do propósito. Ah, porque eu tenho que conhecer. Ô, cara, acorda, o espírito já transitou por um monte de lugar. É comum a gente chegar nos lugares quando tem a chance de viajar, falar assim, passei por aqui. Porque a gente volta. A gente quer estar ali de volta. Aquilo nos marcou. E, infelizmente, nem sempre por bem. Porque praticamos, às vezes, atrocidades. Atrocidades. Mas voltamos aos lugares, somos atraídos para aquilo. Como voltamos para a Terra? Nós estamos na Terra há milênios. Há milênios. E precisamos dela sair. Ah, eu quero esperar que o mundo todo se modifique para nela continuar. Cuidado, porque quando a mudança acontecer, é de natureza espiritual, não é material. Ninguém permanecerá encarnado por mais de um período de tempo. Os corpos têm a limitação, e o espírito não é o corpo. Ele se vale do princípio material para ganhar em inteligência e em boas obras. Então, ter o escudo da fé significa justamente guardar a nossa alma das trevas que elas mesmas têm. Nós precisamos vencê-las. É a lição de hoje. Que lição?
Que convite para a gente parar. Que convite para a gente parar. Houve a menção ao dia 8 de março e eu tenho uma desconfiança enorme quando a gente reserva um dia para alguém, tá? Seja para a criança, seja para o idoso, seja para a mulher. Tenho um receio enorme, porque isso significa que nós temos uma dívida imensa que é preciso saldar. Agora, o espírita, que é um espírito, sabe que os corpos são provisórios. Nós os ocupamos num e no outro, na outra expressão que a terra oferece. E há isso, aí um propósito. É a maneira de trazermos outros espíritos, como nós fomos trazidos para suas experiências. E aqui cabe uma avaliação. O que tem sofrido as mulheres em termos de postura, em termos de agressividade? Inimaginável. É algo lamentável. Pensamos apenas na fé humana e esquecemos-nos que a fé tem outra conotação. O escudo dela precisa nos apontar para outra. É por isso que a gente vai vibrar agora em conjunto. É o momento de nos lembrarmos daquelas mulheres que foram assassinadas, feridas, apenas e tão somente porque seus companheiros homens não aceitaram que elas pudessem trilhar os passos como elas querem trilhar. Cada um de nós caminha do jeito que quiser. E impedir alguém de fazer isso é algo gravíssimo. Aquelas mulheres que encararam a maternidade como um desafio muito maior do que ele é, porque os filhos que recebemos, que são espíritos que vêm para a nova experiência, demandam a presença de pais e de mães. Mas os pais desertaram ou se desinteressaram. E lá estão elas, vitoriosas, erguendo grandes desafios, vencendo grandes desafios para poder encaminhar os seus filhos. Naquelas mulheres que na velhice estão abandonadas, colocadas em lugares onde não chamem a atenção, porque não dá para conviver com pessoas que às vezes trocam as palavras, às vezes não se lembram do que fizeram. Isso nos traz vergonha. Será que a educação que elas nos deram aponta para isso? Ou a nossa fé nas coisas humanas é que faz com que a gente passe a ver os outros como descartáveis? Só esses 3 grupos de mulheres merecem a nossa vibração. Há tantos outros, a das guerras, a da fome, a do desabrigo. Quantas e quantas mulheres sofrem agora, na reencarnação que nós desfrutamos? Lembremos-nos delas. Se não praticamos nada disso, o que é de esperar num grupo que se reúne para fazer o evangelho a partir de casa, difícil pensar o contrário, nós podemos identificá-las ao nosso lado. E o que fazer? Ampará-las. Efetivamente ampará-las. Onde soubermos de uma dor dessa natureza, não nos acomodemos, porque sabemos da vida futura, amparemos as mulheres que sofrem, fazendo, não do dia 8, mas de todos os dias da existência que elas tiverem, uma existência um pouco melhor. É o mínimo para quem se sabe espírito imortal. Que Deus, o Criador de todos nós, nos dê
forças pelo amparo dos bons espíritos, para que descubramos em nós as forças de espíritos que querem se tornar bons e fazermos o que precisa ser feito em favor de quem espera de nós. Uma excelente semana para você. Até a próxima.